que a crença que imperava, milhares de prostitutas religiosas que praticavam a prostituição nos cultos pagãos. Então era uma região extremamente complicada, tá? A igreja em Corinto, ela foi crescendo justamente nessa cultura. E aí Paulo precisou escrever a igreja. A primeira epístola de Paulo aos Coríntios é uma das há uma Bíblia inteira, mas é uma das que eu mais gosto, porque fica evidente os problemas que a igreja local ela tinha. Às vezes a gente acha que a igreja local ela não deveria, mas ela tem dificuldades, tem problema, enfrenta luta. Os membros das congregações locais são seres humanos que tiveram encontro com Cristo, outros que ainda estão em processo, outros que ainda estão em digamos assim, processo de amadurecimento. Então, houve isso, de repente, se alguém imagina que teve um problema na igreja, meu Deus, que escândalo, como diz, nunca vimos isso, é porque ou tem memória curta ou não está lendo a Bíblia Sagrada, porque se lê vai perceber que de Gênesis e Apocalipse, o povo de Deus sempre teve coisas que precisavam ser resolvidas, tratadas, que precisavam ser cuidadas. E o exemplo é exatamente dessa igreja de Coríntios. Quando eu digo isso, eu não estou dizendo que quem erra está certo. Não, eu quero dizer para você, relatando a existência de problemas desde a fundação do mundo, quando apenas tinha poucas pessoas na terra, já havia problemas. E em Corinto não foi diferente. E aí Deus usa Paulo para fazer o quê? Para ensinar a igreja. O ministério de ensino, o ministério de doutrinação, o ministério de cuidado, de ensinamento, ele é fundamental. Porque muitas igrejas hoje que surgem do nada, vão surgindo por aí, e algumas outras que surgiram há alguns anos, têm muitas dificuldades, porque não tem um corpo de ensinador, de doutrinador, de pastor que cuide para poder ensinar, orientar a igreja segundo a Bíblia Sagrada. E nós louvamos a Deus que nossas igrejas ela tem homens simples, homens que talvez não tenham grandes formações, que talvez não tenham preparo intelectual, digamos assim, elevado, mas são homens que foram ensinados na simplicidade doutrinária e teológica, mesmo que básica, mas que são homens que têm comunhão com Deus, e são homens que servem o Senhor com seriedade, com simplicidade, com lealdade. E são essas pessoas, esses homens e mulheres, que Deus usa para poder ajustar, amadurecer a igreja, fazer a igreja crescer nos mais variados aspectos. E aqui Paulo escreve e diz assim para os irmãos lá de Coríntios, ele diz assim: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. O que é que Paulo começa a cuidar naquela igreja? Ele tinha diversos temas a tratar. Havia naquela igreja uma série de situações: incesto, espírito sectário, espírito de divisão que ele está tratando aqui. Havia fornicação, casamentos que estavam inconvenientes, divórcio, ingestão de alimento sacrificado, a doutrina filosófica grega naquele lugar era contrária à ressurreição, eles não acreditavam. Então os mais variados problemas de natureza litúrgica, de natureza teológica, de natureza doutrinária, de natureza social, tudo que você imaginar tinha ali, e Paulo foi tratando assunto a assunto. E aqui ele inicia tratando a questão das separações, das divisões, do espírito faccioso, que é aquele espírito que causa divisão, facção não no sentido de narcotráfico como você conhece, mas no sentido de divisão, de você pegar o corpo de Cristo e fazer em parte. E aí ele escreve duramente. Ele diz assim: olha, todos vocês para estar no mesmo sentimento, não é para vocês estarem separados por dissensões. Quando ele fala isso, irmãos, o mesmo sentido e o mesmo parecer, ele está dizendo assim, que vocês têm o mesmo pensamento e propósito. O que acontece muitas vezes conosco é que a gente não compreende o propósito do reino de Deus e não compreende o nosso papel dentro desse
esse propósito do reino. Quando a gente compreende isso, as coisas se tornam mais claras. A gente passa a servir o Senhor com mais nitidez. A gente passa a servir a Deus com a compreensão madura. E o crente que tem a compreensão do reino de Deus de maneira madura, que ele compreende o papel dele no reino e o propósito maior do reino de Deus, ele passa por luta, ele passa por dificuldade, ele às vezes passa até por decepção, passa por humilhação, ele entra na rotina, sai de rotina, mas ele não desiste, porque ele compreende que o reino de Deus é acima de todas as nossas preferências. Ele compreende que o reino de Deus está acima do nosso conforto, está acima dos nossos sonhos pessoais, está acima de tudo aquilo que a gente idealiza. Ou a gente compreende que o reino de Deus é acima de nós e maior do que nós, ou a gente vive a periferia da fé. Por isso Paulo chega para aqueles crentes: olha, irmãos, eu rogo que vocês tenham o mesmo sentido, o mesmo pensamento, ou seja, não haja divisão entre vós. Crente maduro compreende os propósitos do reino do Senhor. Crente maduro entende e compreende que as coisas da obra de Deus, Deus e o seu reino é acima de nós, e a gente precisa se curvar na vontade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por isso que Paulo diz para ele que experimente a boa e a perfeita vontade de Deus. Toda vez que a gente fala de vontade de Deus, a gente coloca a vontade de Deus, digamos assim, submissa à nossa vontade. Ou seja, para mim a vontade de Deus realmente é aquela que eu fico agradado com ela, e nem sempre é assim. Às vezes a vontade do Senhor contraria a minha vontade, contraria o meu propósito pessoal, contraria o meu conforto. Mas quando eu compreendo o reino do Senhor, não existe desconforto. Por quê? Porque eu entendo que o propósito do reino de Deus é maior do que eu, é maior do que os meus. Louvado seja o nome do Senhor, glória a Jesus Cristo de Nazaré. Toda vez que a gente percebe que o reino do Senhor é acima de nós, é fácil a gente pedir perdão, é fácil a gente perdoar, é fácil a gente compreender o outro, é fácil a gente caminhar a segunda milha, é fácil a gente sacudir a poeira do opróbrio, sacudir a poeira da humilhação, levantar e sair glorificando o nome do Senhor. Por quê? Porque a gente compreende o reino de Deus. O reino de Deus está acima de nós. Como uma pessoa que faz a obra do Senhor pensando que a obra de Deus é seu feudo, é o fundo do seu quintal, é aquilo que você quer, que você planejou e ponto final. Você não entendeu ainda que é a obra do Senhor. Na obra do Senhor tem um princípio: qual é? Nós somos servos e Jesus é o rei. Na obra do Senhor do reino, qual é? Eu sou servo, eu sigo a igreja do Senhor. Eu sou servo, eu sigo o meu irmão. Eu sou servo, eu sigo a igreja do Senhor. Eu não posso ter isso como propósito e lucro, mas eu preciso entender isso como uma missão que o Senhor entregou nas minhas mãos. Então você, irmão e irmã, que o Senhor nesse ano de 2016 está colocando em uma nova missão, em uma nova atividade. O Senhor, Ele é com você. Se Ele entregou a missão, Ele vai entregar a missão. Se Ele entregou a missão, Ele vai lhe capacitar com graça para você fazer a obra do Senhor. Levanta a mão e glória no nome de Jesus Cristo. A gente precisa compreender o reino de Deus. Quando você compreende o reino de Deus, você compreende o propósito do casamento. Quando você compreende o reino de Deus, você compreende o propósito do perdão. Quando você compreende o propósito do reino de Deus, você compreende o seu papel na obra do Senhor. Quando você compreende o reino de Deus, você passa a compreender o valor de uma alma. E aí você passa a tomar atitude a partir desse propósito e dessa visão. Era o que Paulo tinha. Paulo, irmãos, ele poderia exigir algumas questões, algumas coisas, pelo nível de sua capacidade. No entanto, ele dizia: eu sou o menor dos apóstolos, eu sou como que eu sou um abortivo, eu não merecia nem ser chamado de apóstolo, mas para um pouquinho apóstolo. O Senhor escreveu a maior quantidade de epístola, o Senhor era um poliglota, tinha cidadania romana, era um homem que criado aos pés de Gamaliel, tinha formação teológica invejável, e de repente ele disse: eu sou o menor, porque ele dizia, não era retórica, ele dizia porque ele sentia isso na alma dele, porque ele sabia que tudo que ele era não era a fonte de sua capacidade, mas era a fonte da graça do Senhor e Salvador Jesus.
coração, esse sentimento faccioso, esse orgulho que vocês estão nutrindo, esse orgulho que está batendo vocês por dentro, orgulho de ser religioso, orgulho de conhecer filosofia, orgulho de pertencer a uma cidade tão poderosa e frenética como Corinto, e muitos outros orgulhos. E aí Paulo disse assim: olha, esse negócio vai ter que ser quebrado. Tem gente que escolhe o pregador, o líder, o pastor, e Paulo chega assim e diz assim: olha gente, tem uma coisa aqui, porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contendas entre vós. O que Paulo fala? Paulo primeiro ele denuncia a fonte. Quem me contou isso aqui não foi revelação. Paulo não inventou dizendo que teve uma revelação especial. Paulo disse que recebeu conhecimento através de informação. Eu fui informado pela família de Cloé. Ou seja, a referência era o homem de Deus, não era qualquer pessoa. Não era um fofoqueiro, não era ninguém que leve trás, não era ninguém que queria fazer campanha para derrubar ninguém, mas era um homem de responsabilidade que estava preocupado com a saúde da igreja e que relatou estado da igreja para Paulo. E Paulo disse: eu tomei conhecimento através de Cloé do que aconteceu. Louvado seja o nome do Senhor. Ele poderia dizer: o Senhor mostrou visão, o Senhor me revelou. Mas ele não disse nada disso. Ele falou a verdade. E ele disse: olha, tomei conhecimento pela família X. Não é boato. Eu estou contando a fonte. E aí ele diz: ó, que há entre vós o quê? Contendas. A igreja de Corinto, grande, poderosa, cheia do Espírito Santo, todos imperando, mas a igreja dividida. Aí, senhores, a igreja estava cheia do Espírito Santo, estava, mas os crentes daquela igreja estavam com posição espiritual? Não. Porque Paulo disse: eu não posso falar a vocês como espirituais, senão como o quê? Carnais. Esse carnal não tem a ver com prostituição, com pecado de sexo. Tem a ver com a prática de atitudes da carne, que o próprio Paulo explica qual é. E compreenda, meu irmão, porfia, divisão é obra carnal. E Paulo diz assim: olha, eu proponho para vocês isso. Não pode ter contenda, não pode ter divisão. No reino de Deus vocês precisam estar unidos em sentido, unidos em propósito, que o Espírito do Senhor nos uma no propósito do reino de Deus. Levanta a mão e dê glória para o nome de Jesus. Se o irmão cresce, você cresce. Se o irmão do colega cresce, você cresce. Se a obra de alguém cresce, você cresce. Levanta a mão para glorificar o nome de Jesus Cristo. Há entre vós contendas. Aí Paulo diz: quer dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. E olha que Paulo começa por ele. Se Paulo fosse aquele tipo de pregador, de pastor, ou ensinador, que ele só faz projetar nos outros, tudo bem. Mas Paulo coloca logo, diz assim: começa aqui pelo meu grupinho, pelo meu fã-clube. Tem alguns que dizem que são meus, eu sou de Paulo. Aí depois ele vem e diz assim: ó, tem outro grupinho que diz que é de quem? De Apolo. E outro que diz que é de quem? De Cefas. E por último, tem aquele que diz que é de quem? De Cristo. Não dá para a gente fazer reflexão sobre isso aqui. Até porque a Bíblia ela não traz muita clareza. Alguém pode buscar isso aí nas fontes extras. Não, nenhum pecado contra isso, a tradição, não sei o que mais lá. Mas vamos ficar o que a Bíblia nos diz. A Bíblia diz que tinha um grupo, e se tinha grupo é porque tinha afinidade. É porque tinha algum tipo de predileção, algum tipo de coisa que encantava. Alguém via Paulo, o ministério missionário de Paulo, disse: esse aí é meu pastor, eu sou da linhagem, eu sou filiado aí a Paulo. Disse: não, eu sou filiado ao homem que prega de uma maneira tremenda, que ensina como ninguém, uma verdadeira apologeta. Eu sou Apolo, eu sou de Apolo. Eu disse: não, eu sou daquele que prega, batizando na renda, daquele que prega a doutrina, que prega o Antigo Testamento, que é de Cefas. Aí eu não fiz nada disso. Eu gosto de graça, eu gosto da coisa suave, eu sou de Cristo, eu estou acima de todo mundo. E tem crente que até hoje pensa assim, que só ele é crente, que só ele é espiritual. E Paulo disse nada disso. A igreja de
Depois do pedestal veio a puxada de tapete. Cuidado com isso. Eu aprendo com a missionária Ailda, né? Quando você ia falar alguma coisa, ela já mandei tudo lá para cima. Não tem nada retido aqui embaixo. Já subiu tudo. Aleluia. Pastor, o senhor prega. Olha mais do que água que maravilha. Aí você diz, um pouquinho Jesus falou, se lá de cima não for dado, ninguém recebe nada aqui embaixo. Glória a Deus.